Pessoal da Sagres, chegamos com aquele nosso quadro tradicional, as notas para os jogadores. Grande abraço para você que nos acompanha aqui nas nossas plataformas digitais. O Vila venceu de virada, 3-1 o Imperatriz. Tomou um susto com o gol do Cebolinha aos 38 minutos, mas 10 minutos depois, gol do Vila Nova marcado pelo Dudu. No segundo tempo, o Enan e ainda o Ramon deram números finais para Vila Nova 3, Imperatriz 1. Estou ao lado do Tim, Carlos Eduardo e também do André Isaac, o craque da comunicação, que estiveram ao meu lado nessa partida. Você gostou do jogo, Tim? Não, Bessa, eu não gostei do jogo não. Pra mim o Vila mesmo vencendo não fez uma grande partida. Fez um primeiro tempo horroroso, pior da temporada. No segundo tempo, com as mexidas do técnico Bolívar, o time melhorou e mereceu o resultado. Mas pra mim só a vitória que foi importante. O jogo em si foi muito ruim. O André Isaac, o craque da comunicação comigo também. Você gostou da partida, atuação do Vila Nova? Dá pra fazer um resuminho? Dá pra fazer sim. Não foi lá essas coisas. O resultado foi importante pro Vila. Mas o Vila venceu, mas não convenceu. Para se ter uma ideia, pela primeira vez no campeonato, o Imperatriz ficou na frente do placar de alguma equipe na competição. Ela sempre, quando teve o 0-0 na primeira rodada, contra a equipe do Remo, e aí depois no campeonato, em todas o time saiu perdendo. No máximo empatou. Então hoje, pela primeira vez, o Imperatriz conseguiu sair na frente do marcador contra alguma equipe. Já significa que as coisas não foram boas para o Vila Nova. Isso durou mais ou menos uns 10 minutos então ali, temporariamente o Imperatriz conquistando 3 pontos. Mas depois o Vila virou e venceu 3-1. Vamos então com as notas para os jogadores do Vila, começando pelo setor de defesa. Que notas que você atribui, Tim? O Marcão eu dou nota 5, porque ele não teve culpa no gol e trabalhou muito pouco, porque a equipe do Imperatriz é bem limitada. O John Leno fica com a nota 6, o primeiro tempo foi regular, no segundo tempo ele apoiou mais, participou do lance do terceiro gol, foi ele que cruzou a bola para o zagueiro Ramon fazer contra. Adalberto e Donato também nota 6 para os dois, foram regulares ali, não tiveram muito trabalho devido à equipe do Imperatriz ser bem frágil. Então eles não tiveram muito trabalho, apesar de ter sofrido o gol ali para um time tão inexpressivo como a equipe do Imperatriz. O William Formiga, nota 5. Primeiro tempo ele foi até participativo, no segundo tempo ficou mais só no sistema defensivo, atacou pouco. Bessa. E aí eu quero saber também de você, as notas, André, que os jogadores do Vila de defesa merecem após essa vitória 3-1. Olha, o goleiro Marcão tomou um gol, não foi tão exigido assim, nota 6 para ele. John Leno, nota 5. A dupla de zaga, Donato e Adalberto com Tim, nota 6 para cada um. E o William Formiga até fez umas jogadas interessantes no primeiro tempo, nota 5 para ele no jogo de hoje. Já vamos imediatamente com as notas para os jogadores de meio campo. Quais eles merecem? Tim? O Dudu, pra mim o Dudu foi melhor em campo, fez um golaço no momento difícil do Vila Nova, o Vila Nova muito mal e ele fez um golaço de falta, fica com a nota 7,5 o Dudu. Entrou o Pedro Bambu no segundo tempo, fica com a nota 5, foi regular, ele não apareceu muito não. O Gilcinho ficou com a nota 4, pra mim não foi bem no jogo, o Gilcinho no primeiro tempo foi muito pouco participativo, foi substituído no intervalo, o Gilcinho fica devendo. Entrou o Rafael Lucas, logo que entrou teve o pênalti, errou o pênalti, mas depois deu uma bela de uma assistência para o Enan fazer o seu gol, então o Rafael Lucas fica com a nota 5. O Biancucci fica com a nota 4, assim como o Gilcinho também não foi bem, foi substituído no intervalo. Entrou o Alan Mineiro, o Alan fica com a nota 6. Até começou muito bem o segundo tempo, tem uma chance, ele quase que ele faz um golaço, depois ele deu uma caidinha, até porque ficou ajudando um pouco mais o Pedro Bambu ali no sistema de marcação e não apareceu tanto no ataque. Então esse é o meio campo do Vila Nova, Bessa. Vou pular já para as opiniões também, as notas individuais, jogadores de meio campo do Vila. Você, André Isaac. Concordo com o Tim, o Dudu foi o melhor em campo, dou nota 8 para ele, para o Gilcinho nota 4, para o Biancucci também nota 4. Para o Rafael Lucas que entrou no jogo, nota 6, para o Alan Mineiro dou nota 5. Tem horas que eu noto assim que o pessoal não acompanha o pensamento do Alan Mineiro. Não segue as jogadas, as tabelas, então o Alan Mineiro precisa de uma sequência maior até para que o time aproveite mais ele e ele também renda mais no Vila Nova. Nessa partida ele que começou no banco de reservas. Vamos pro ataque do Vila Nova, 3-1, Vila venceu a Imperatriz.
E o setor ofensivo funcionou, Tim? Não, no primeiro tempo principalmente foi muito mal. O Francis mais uma vez muito mal. O Francis ainda não conseguiu jogar uma partida mais ou menos vestindo a camisa do Vila Nova. Para mim ele está devendo, fica com a nota 3. Entrou o Kaique, o garoto Kaique caiu um pouco, não está entrando mais com aquela volúpia de jogos passados, mas mesmo assim ainda foi melhor do que o Francis, fica com a nota 5. O Henan, nota 5, fez um gol, mas errou outros gols que poderia ter... O Henan poderia ter saído hoje como artilheiro do time, ter feito mais de 2 gols na partida, e hoje ele ficou devendo, mas fez ainda seu gol lá, fica com a nota 5. O Thales, no primeiro tempo eu gostei do Thales, foi o único do ataque, pelo menos, que participou mais, que tentou mais jogadas. O Thales fica com a nota 6. Saiu no segundo tempo para entrar o Rodrigo Alves, que também entrou bem. O Rodrigo Alves para mim entrou bem, foi bem participativo, tem muita força, já pegou a equipe do Imperatriz um pouco mais cansada e soube aproveitar disso, então o Rodrigo Alves fica com a nota 6,5. Esse é o ataque do Vila, Bessa. Também o ataque com André Isaac. Quais notas? Thales vai para a nota 5. O Henan, eu noto que ele se movimenta pouco, ele fica esperando lá, né? Ele não ajuda, ele não volta. Ele fica lá na área jogava igual o Túlio Maravilha, só que o Túlio, toda que chegava, ele fazia, né? Então o Henan ele precisa movimentar um pouco mais, jogar desse jeito hoje no futebol moderno não pode não. E fez o gol, apesar disso, então eu coloco a nota 6 para ele. Francis, nota 3, talvez o pior jogador do Vila Nova em campo. E aí, quem entrou no jogo, o Rodrigo Alves, nota 7, entrou bem no jogo, tem que ser titular da equipe. Kaique, nota 6. E aí, pra gente finalizar, as notas que o Tim e também o André Isaac vão atribuir ao técnico Bolívar. Como que ele saiu hoje nessa vitória 3-1 sobre o Imperatriz? Não, para mim eu não gostei do trabalho do Bolívar, não, principalmente devido à sua escalação inicial. Para mim ele mexeu muito na equipe, a equipe já tinha alguns desfalques devido à lesão, como o goleiro Fabrício, outros por cartão, como o Pablo, o próprio Mário Henrique, o Celcinho. Mesmo assim ele colocou Gilcinho e Francis no time. Para mim ele errou, para mim ele não tem um argumento na parte técnica para ter feito essas mudanças, então o Bolívar fica com a nota vermelha, nota 4 para ele hoje. Cor da camisa do Vila para a nota do Bolívar. E para você, André Isaac? Para mim o Bolívar menosprezou a Imperatriz. Ele fez alterações muito ousadas na equipe, alterações incoerentes. Não dá para entender porque o Gilcinho foi titular nesse jogo, não dá para entender por que o Francis foi titular. Então ele achou que com qualquer escalação ele iria ganhar do Imperatriz. Só que o futebol não é assim e acabou sendo castigado por aquele primeiro tempo ruim. E aí no segundo tempo ele colocou em campo aqueles que deveriam ser titulares. Ele corrigiu o próprio erro no jogo e ele mesmo mostrou para todo mundo que estava errado. Vitória do Vila quase classificado, nota 4 para ele hoje. André Isaac, grande abraço, tudo de bom. Valeu, craque da comunicação, nosso maestro. Tim, um abraço também, valeu. Valeu, Bessa, um abraço para você e pro André. Valeu. Grande abraço, vale lembrar, o Vila volta a campo sábado contra o 13, no Estádio Amigão, em Campina Grande.